E ter a sua liberdade limitada, oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, pelo canal do YouTube Pode na Rede. E, durante a semana, no canal 527 da Claro, em todas as cidades do Alto Tietê e também em Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. Hoje, o nosso bate-papo é sobre tendências em recrutamento, seleção e desenvolvimento de liderança. Estamos aqui com o grande amigo Alexandre Furtado. Ele é sócio da ED Brasil, aliás, uma distribuidora oficial da Rogue Accessment no Brasil, e que daqui a pouco ele vai falar a respeito. Alexandre, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui no programa. Poxa, Cláudio, obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão aí assistindo aqui na Rede Alto TV, Alto Tietê. Obrigado ao convite de vocês por estar aqui. Poxa, maravilha, é uma honra ter você aqui, já faz um tempo que a gente vem conversando, né, Alexandre? E esse é um tema assim, muito atual e eu tenho certeza que você vai contribuir com a nossa audiência, né? Mas, Alexandre, antes de entrar no assunto em relação ao tema, fala um pouco mais sobre você, a sua jornada até chegar à ED Brasil. Claro, um prazer. Bom, eu tenho, fazer 46, tenho um pouco mais de 25 anos aí de experiência profissional. Comecei trabalhando em banco, depois eu fui para indústrias, sempre em vendas e marketing.
Conheci o Gustavo na Sony, inclusive, que depois, em 2014, foi com quem a gente começou junto a Ed Brasil. Eu, Gustavo Viegas e o Marcos, na época. E a gente começou a Ed Brasil com o intuito de apoiar empresas, principalmente empresas que estavam no ecossistema de inovação, a melhorar processos de gestão e trabalhar o desenvolvimento de talentos. E de lá para cá, né, uma jornada, tocar um pequeno negócio na área de consultoria e recursos humanos, mas a gente passou a ser distribuidor do Hogan Assessments, que é a empresa pioneira em utilizar a personalidade para entender perfil de profissionais. E de lá para cá a gente vem atuando com soluções na área de recursos humanos, mas com foco em resolver duas grandes dores do mercado. Eu acho que a primeira dor que a gente tenta endereçar com soluções é entender, né, para diferentes posições, para diferentes desafios dentro das organizações, que tipos de talentos e perfis são mais aderentes para entregar performance dentro das organizações, e as consultorias que atuam da mesma forma, apoiando nesses processos de recrutamento. O segundo pilar que a gente atua é justamente no desenvolvimento de lideranças, em especial de profissionais que estão dentro das organizações. E a gente faz isso por meio de assessments, né, que são ferramentas de avaliação da personalidade, onde a gente consegue entender o perfil desses profissionais de uma forma muito ampla e, com isso, entender aonde que a gente pode gerar potencialmente melhoria na sua performance, minimizar riscos e entender, inclusive, aonde que esses profissionais vão ter maior aderência à cultura organizacional, né, com base nos seus valores e nas suas preferências. Então, a gente tem atuado principalmente no sentido de apoiar consultorias e empresas nesses desafios de identificação de talentos mais aderentes para desafios dentro das organizações e potencializar a performance dos profissionais e líderes que hoje estão dentro das organizações que são nossos clientes. Que bacana, Chile. Só para me reforçar aqui, a Ed está há quantos anos mesmo que você está à frente, junto com sócios? A gente está já há 11 anos. 11 anos. 11 anos de Ed, nossa, nem parece. Né? Começamos em 2014, é isso aí. E já estamos há quase 10 como distribuidores do Hogan Assessments no Brasil, que a gente tem um orgulho de representar. Os Hogan Assessments, vale dizer, é líder global em avaliação de personalidade focada em alta liderança. Mais de 75% da Fortune 500 usa de alguma forma o Hogan para fazer trabalho de avaliação e desenvolvimento da liderança. E aqui no Brasil não é diferente, né? A gente atua com as principais consultorias no mercado, grandes empresas, inclusive muitas empresas brasileiras inovadoras que têm cada vez mais um olhar para trabalhar o desenvolvimento de liderança com um olhar mais estatístico, mais analítico, embasado em dados e, principalmente, sem trazer nenhum viés, né? A gente tem uma preocupação muito grande com a inclusão, né? Então, isso é um tema super importante quando a gente está falando, principalmente, em avaliação de pessoas. Um dos principais pontos é a gente não discriminar, né, por sexo, raça, etnia. E quando a gente olha para assessments de personalidade, a gente permite essa comparação de uma forma muito homogênea. Ou seja, em termos de personalidade, não tem diferença entre homem, mulher, sexo, nem gênero, nem raça, nem credo, né? A gente avalia fatores que estão, vamos dizer, no miolo da cebola do ser humano e que vão muito além dessas características que podem eventualmente ser de algum possível viés, né? Então, a gente, além de tudo, apoia um processo mais inclusivo de avaliação de profissionais e, com isso, apoia o desenvolvimento da organização de uma forma mais inclusiva também. Nossa, que trabalho incrível, Alexandre. Até antes de iniciar o programa, a gente estava tomando café e batendo papo, né? E a gente falou um pouco da questão da personalidade, né? Que era iniciar na infância, que você até falou um pouquinho para mim. Exato, exato. E ela se consolida durante até a fase adulta, e é uma coisa que não muda de uma hora para outra. Não muda, né? É isso que você está falando? Exato. A personalidade, assim, o Dr. Hogan, que foi quem fundou a empresa que a gente é representante aqui, que é a Hogan Assessments, ele foi um dos primeiros a usar a personalidade para identificar o perfil de profissionais justamente com esse intuito de buscar algo que fosse muito perene, né? Porque quando a gente olha, tem uma série de outros métodos de assessment que olham o comportamento, né? Se a pessoa tem mais dominante, alguma coisa nessa linha,
Agora, o comportamento ele é passível de mudança, né? Então, muitas vezes você responde uma ferramenta que está avaliando o seu comportamento pela manhã e você acorda, está tudo bem, você responde de uma determinada forma. Aí você vai para o trabalho, pega trânsito, seu chefe te dá um esporro, você chega em casa, ainda briga com a esposa, você vai responder, vai sair um outro resultado. O que nós fazemos quando a gente avalia a personalidade é entender aquele miolo de cebola que se forma mais ou menos até os 7 anos de idade. E isso tende a se manter perene ao longo da vida. Então, por isso que a gente entende que ferramentas que usam personalidade como insumo, elas tendem a ser mais estáveis ao longo do tempo em termos da previsão que a gente faz. Que a previsão que a gente faz é com base na personalidade, como que as outras pessoas dentro do ambiente organizacional tendem a perceber você, né? Os aspectos positivos e os que podem ser melhorados. Em última instância, como que isso tende a impactar a sua performance. E isso tende a ser relativamente estável. Agora, sabendo como você tende a ser percebido, aí entram os nossos parceiros consultores, apoiando no desenvolvimento desse comportamento. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa tem alta ambição, né? Uma característica que a gente olha no potencial da pessoa. Ela potencialmente tem uma probabilidade de ter uma característica de uma arrogância mais elevada, né? Pode agir de uma forma um pouco truculenta, pode eventualmente deixar de receber um feedback e não se desenvolver. E a gente consegue, mapeando essas potenciais características, criar mecanismos de melhoria desse comportamento para evitar comportamentos como, né, não ter autocrítica, né, não olhar para o próprio umbigo, uma certa calma na forma de se colocar com as pessoas. Então, são formas que a gente consegue entender e desenvolver as pessoas no seu comportamento, mas entendendo no miolo aqui a personalidade, para aí sim atuar com planos de ação que endereçam muito mais o comportamento do profissional para melhorar, assim, sua performance. Poxa, que bacana, né? E vocês atendem qualquer porte de empresa, né? Desde a pequena à grande empresa? Sim. A gente tem 2 clientes principais. A gente atua com consultorias de recursos humanos que atendem empresas, né? E a gente atende empresas direto. Então, a gente já atuou com todos os perfis, eu posso dizer assim, tanto de consultorias como de empresas. Desde empresas startups, vou falar um pouco aqui da Sempre Agtech, que a gente inclusive está fazendo um trabalho de desenvolvimento da liderança delas. Empresas como a Vale, que tem o seu time certificado, o time de RH certificado por nós, até consultorias das mais diversas, né? Desde uma Michael Page, que eu também vou trazer um pouquinho aqui alguns exemplos dessa parceria que a gente tem com eles, como consultorias especializadas, né? A gente tem a For Good, a Linko, Expert Executive Search. Então, são diversas empresas de recursos humanos que prestam serviços para empresas que nós atendemos de diferentes portes, desde multinacionais até boutiques. E da mesma forma empresas, né? Desde grandes corporações globais até empresas locais pequenas e algumas em expansão, como o exemplo que eu comentei da Sempre. Muito bacana, Alexandre. Alexandre, ainda muitas empresas não têm assim, um seu RH estruturado e com condições de atender todas as demandas ali, né, internas de uma empresa. E aí, Alexandre, diante desse contexto, qual que é o papel das consultorias especializadas? Perfeito. Isso é um tema muito interessante. A gente tem visto vamos dizer, uma aceleração do processo de gestão na área de recursos humanos nesses últimos anos, com uma orientação muito forte para melhoria e embasamento nos dados, né? Tomada de decisão baseada em dados, então toda essa parte de People Analytics, né? A inteligência artificial ajudando muito, né, em trabalhar dados em grande volume para ter mais insights e conseguir a partir daí tomar ações melhores. Então as consultorias, principalmente aquelas com quem a gente está mais próximo atuando, elas têm usado, vamos dizer,
metodologias para melhorar a aplicação dessas tecnologias, apoiando com braço e com estratégia os negócios que muitas vezes não têm as competências dentro das empresas para implementação. Então, vou dar um exemplo. A Michael Page, por exemplo, é uma das maiores consultorias na área de recrutamento e seleção. O que é muito comum são grandes empresas, mesmo, né, com equipes de recursos humanos, tomarem a decisão de não terem especialistas em recrutamento e seleção, porque preferem o apoio de uma consultoria estratégica para fazer um processo com um grau de assertividade, um grau de, vamos dizer, exposição, inclusive, a talentos no mercado e expertise no processo de avaliação que consegue trazer para as organizações uma vantagem competitiva em relação à internalização desse processo. E aí a gente percebe que empresas como a Michael Page, que tem experts, né, fazendo esse processo, pessoas extremamente experientes, usando as ferramentas que a gente oferece de avaliação e assessment, muitas vezes para confirmar as hipóteses, né, chave para avaliação daqueles perfis, e muitas vezes ter pontos ali de atenção que podem ser muito granulares numa tomada de decisão. Eu vou dar um exemplo. Estava, inclusive, conversando com o Humberto, que é diretor da Michael Page ontem, e ele estava me contando, evidentemente, que a gente combinou aqui de comentar de forma geral desse ponto. Uma empresa, uma grande empresa, que eles atuam em nível global, tomando a decisão de contratação de um profissional que seria de base Brasil, mas que tem reporte e gestão sobre uma operação de um negócio de biotecnologia no mundo todo. E no processo de decisão, eles trouxeram 2 profissionais extremamente alinhados com todos os desafios da organização, né? Ou seja, a organização terceirizou para eles todo esse processo de avaliar, encontrar os profissionais adequados, conseguir mapear as competências-chave para a performance nesse novo desafio e efetivamente chegar em 2 talentos ali que eram extremamente aderentes. E é muito interessante observar que o nível de tomada de decisão foi tão no detalhe que esses profissionais tinham características de personalidade, no que a gente olha em termos de potencial, muito similares, né? E extremamente alinhadas com o desafio. E entre os detalhes, né, da decisão entre um e outro, é claro que tinha um elemento de experiência de um mais forte dentro daquele mesmo setor, mas era uma característica da escala de valores e preferências desse profissional, que tinha uma busca maior por reconhecimento, que fazia mais sentido para a organização assumir aquele tipo de profissional e líder, porque entendia que, além da experiência que ele trazia, ela teria uma capacidade melhor de, vamos dizer, promover um ambiente que faria com que esse profissional ficasse mais engajado e potencialmente performando melhor, né? Então, olha o nível de tomada de decisão granular, super precisa no que é requisito para um desafio dentro de uma organização global e com ferramentas analíticas embasando esse processo de decisão para conseguir ser muito efetivo, né? Então, é um pouco esse movimento que eu vejo das organizações buscando apoio de consultorias especializadas para justamente conseguir chegar nesse, vamos dizer, extra mile de performance potencial que os profissionais conseguem e cada vez mais precisam entregar para as organizações performarem, né? Poxa, e é um ponto muito importante, né? A gente está falando aqui de RH, mas tem outros setores que a empresa prefere usar uma alta consultoria, né? Porque a consultoria era especializada no assunto, né? Ela, no exemplo que você deu aí, existe um programa robusto, uma expertise, né, no assunto e que vai atender melhor para a empresa do que ela deixar com ela ser responsável pela contratação, né, ou pela seleção, ou aplicar aí uma ferramenta, um teste. Então, quer dizer, trazer uma consultoria faz todo sentido para poder apoiar ali a tomada de decisões do RH e com certeza isso vai impactar de forma positiva a empresa como um todo, né? Sem dúvida. Por exemplo, você trouxe esse exemplo aí de 2 pessoas parecidas, né? E o pequeno detalhe foi o que fez tomar a decisão de
contratar essa pessoa. Seria isso, né, que se citou, não é isso? Exato, exato. E eu vejo, assim, esse modelo, ele vai se alternando ao longo do tempo, né? Se a empresa internaliza, o que ela contrata terceirizado. É claro que dependendo do negócio, se aquele tema, né, é core, faz sentido ela ter uma equipe interna. Mas para coisas que são, vamos dizer, existe uma vantagem competitiva de você ter uma consultoria especializada para alguns tipos de trabalho, principalmente quando tange desenvolvimento de liderança, né? A gente atualmente tem um cliente, a Sempre, uma empresa de tecnologia na área do agronegócio, né? Uma empresa super inovadora, hoje não com um time de liderança que está passando por uma avaliação com ferramentas que a gente implementa de entender a personalidade, com o objetivo de, entender o que é o DNA dos valores e o como eles estão alinhados com a cultura organizacional, que a cultura organizacional está passando por uma grande mudança, né? Eles estão num momento de grande expansão, trouxeram profissionais de mercado e estão preparando esses profissionais cada vez mais, tanto os que já estavam em casa como os que chegaram, para buscar objetivos comuns e, com isso, conseguir se entender melhor no que é esse DNA em termos de preferências e valores da liderança. E, do ponto de vista de características e soft skills, apoiar o desenvolvimento individual deles para conseguir atingir os objetivos de expansão que eles têm. Então, são trabalhos que a gente acaba, muitas vezes, apoiando como consultoria especializada as empresas, justamente porque faz sentido para projetos como esse trazer um know-how, né? Empresas especializadas nesses trabalhos, como, por exemplo, os que a gente está fazendo, esse que eu comentei da Page, por exemplo. Muito bacana. Nos últimos anos, Alexandre, o processo de recrutamento e seleção vem passando por muitas mudanças. Você poderia citar quais são as tendências do momento? Olha, o que a gente tem visto, principalmente para a alta liderança, vai nesse sentido de olhar com mais detalhe e dados para a tomada de decisão. Então, eu tenho visto movimentos das organizações. Então, o mercado está aquecido, né? A gente vê as empresas se mexendo, as consultorias tendo, né, muita proposta na rua. O processo de tomada de decisão tem sido um pouco mais moroso, mas eu acho que muito por uma questão de embasamento analítico. Então, eu vejo essas empresas, é claro, quando a gente pensa de uma forma mais macro, tem uma série de soluções de digitalização para fazer search de candidatos, mas quando a gente olha mais para a alta liderança, o processo de avaliar esses profissionais, usando os dados, usando tecnologia, tem sido muito aprimorado, né? Tanto com ferramentas de assessment, como é o caso que a gente tem mais foco, mas principalmente com a avaliação do que são as competências-chave nas organizações, o que são os valores que essas organizações entendem que são importantes na liderança. Então, e aí essa é uma outra tendência. Eu acho que, além de um foco muito grande num embasamento analítico, embasado em estatística e dados, na tomada de decisão, que olha muito para as competências, o outro vem muito com esse viés de alinhamento e fit cultural. Então, cada vez mais a gente vê as organizações buscando líderes que têm fit cultural com aquela organização ou que vão trazer características para transformar a cultura organizacional. E isso a gente tem visto como um dos fatores mais relevantes, principalmente nesses momentos onde a gente vê tanta transformação, para manter o engajamento do time, né? Os líderes, a gente sabe que são os maiores fatores de performance ou não das empresas, né? Então, verdade. No momento que uma organização eventualmente erra num líder em função do DNA que ele traz na sua cultura, que não tem compatibilidade com a organização e muitas vezes com a base da pirâmide, os riscos daquilo ali gerar um impacto no desenvolvimento daquela empresa é muito grande. Então, cada vez mais eu vejo movimentos onde as organizações também estão olhando para esse alinhamento da cultura como um fator crítico nos processos de avaliação e recrutamento. Poxa, esse é um tema muito necessário, né? Poxa, analisar o fit cultural, isso aí está sendo muito falado, muito discutido hoje em dia.
até para você, de repente, seria contratar a pessoa certa para o lugar certo, pensando em fit cultural ou não? Exato. Assim, vou te dar um exemplo, né? Você imagina que você tem uma organização que precisa deixar de ter um ambiente muito hierarquizado, né? Ela está passando por um processo de, vamos dizer, horizontalização, querendo criar diversos business units com lideranças mais autônomas. E dentro desse processo, você eventualmente vai trazer um presidente para essa organização que tem que liderar esse processo, que tem um alto grau de reconhecimento e poder, né? Alguém que tem, e aí eu tenho que explicar o que isso significa. Então, pessoas que têm características de alto reconhecimento querem ser o centro das atenções, querem serem vistos como as pessoas que tomam as melhores decisões dentro da organização, e que têm um excesso, por outro lado, de poder, são aquelas que querem estar no ápice, né? Muitas vezes centralizando as decisões. Então, dentro de um contexto, né, exemplificado como esse, é provável que uma liderança como essa não seja tão promotora de um ambiente que busca esse tipo de distribuição de uma liderança. Então, isso é o tipo de um exemplo, evidentemente, do que se avaliaria olhando para a fit cultural, entendendo o que a organização busca e qual o perfil mais aderente para um líder neste modelo aqui de atuação. O que seria mais adequado? Alguém talvez que fosse mais team player, né? Que fosse um líder mais de backstage, de bastidores, e que fosse mais altruísta talvez, e que buscasse colocar as pessoas em primeiro lugar e elas sim poderem aparecer e liderar e tomar as decisões, e ele muito mais como um maestro. Então são algumas características que a gente consegue mapear os valores das pessoas, que são características também que estão enraigadas na personalidade. Poxa, muito bacana. E isso aí é bom para ambos os lados, tanto para a empresa como para o profissional. Porque ele vai estar, de repente, em um contexto que está relacionado aos valores dele, né? Ao que ele acredita. Então a entrega vai ser maior. Sem dúvida. A ideia é assim, quando um processo de recrutamento e seleção ele é bem sucedido quando os dois casam. Exatamente, né? Então, porque o maior risco que tem é uma consultoria, né? Um cliente nosso que faz executive search, que faz recrutamento e seleção, fazer finalizar um processo, né? Contratar, fazer um placement, como a gente fala aí no linguajar do mercado, de um profissional que daqui 3, 6 meses sai, vai embora, é demitida. A empresa tem que repor muitas vezes, tem garantia das vagas, né? Inclusive, esse é um tema interessante para a gente comentar, de uma outra tendência que a gente tem visto, que são essas consultorias especializadas trabalhando cada vez mais próximo dos clientes no processo de onboarding e apoiados com os dados de avaliação de personalidade para suportar esse processo de onboarding. Vou te trazer o exemplo da Lincoln Executive Search. A Lincoln é um cliente nosso também, a consultoria com foco muito grande em executivos de mais alto nível. E eles têm como prática, eles usam a ferramenta Hogan também, como nossos clientes, nesses projetos que eles fazem, no processo de recrutamento e seleção, já incluir um trabalho de onboarding que acompanha esse profissional durante 3, 6 meses, eventualmente, entendendo o que são as competências-chave que ele vai ter que performar e que ele já traz ali como maior diferenciação e apoiar ele nessa potencialização, o que são fatores críticos que podem ser trabalhados ali e minimizados os riscos ao longo desses primeiros meses, e fatores possíveis de melhoria no alinhamento com os times com quem esse profissional está trabalhando, né? Então, vamos supor, né, a gente tem um profissional que pode eventualmente ter uma característica de ter um grau de temperamento um pouco mais exacerbado, né, e está trabalhando com um líder que tem um grau de equilíbrio absurdo, né? Como é que a gente consegue organizar essa comunicação respeitando as diferenças entre eles e criando um contexto que potencialize a comunicação, a performance e a relação desses dois profissionais na organização. Então, empresas como a Lincoln,
tem atuado e usado as ferramentas Hogan com esse tipo de abordagem, justamente para minimizar possíveis atritos nesse primeiro início de jornada e potencializar a performance desses profissionais. Que bacana. Você citou uma frase muito interessante, né? Respeitar as diferenças, né? E isso faz todo sentido. Alexandre, o papo está bom, mas eu tenho que passar aqui um recadinho, tá certo? Pessoal, deixa eu anunciar nossos patrocinadores. A Zuc Saúde Ocupacional, assessoria completa e especializada em SST, Segurança e Saúde do Trabalho, que, aliás, é referência nacional e conta com atendimento de forma qualquer lugar aí do Brasil, eles estão atendendo aí, tá certo? Também o Centro Universitário ENIAC, que é referência em Guarulhos e região, e a Remunera Consultoria, especializada em remuneração estratégica, também com atendimento nacional. Qualquer lugar aí do Brasil aí, eles estão atendendo. Durante aqui o programa, fica aparecendo uns QR Codes. Entra e conheça os nossos patrocinadores, tá certo? Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. E ter a sua liberdade limitada, oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre seja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta. Hoje o nosso bate-papo é sobre tendências em recrutamento, seleção e desenvolvimento de liderança. Estamos aqui com o amigo Alexandre Furtado, que ele é sócio da ED Brasil, representante da Hogan's Assessment, não é isso, Alexandre? Já decorou, maravilha. Alexandre, falando então um pouco aqui de liderança, até na questão de desenvolvimento, né? Quais práticas você acredita que possa
trazer resultado para desenvolver esse público? Ótimo. Bom, desenvolver liderança acho que é um desafio antigo, né? Talvez é um dos temas aí mais discutidos dentro desse ambiente de recursos humanos. Hoje você vê muita coisa, né, nova, muita tecnologia, uma série de ferramentas que avaliam a pessoa até nas redes sociais, o comportamento dela, processos de, vamos dizer, 360 que a gente inclusive oferece. Então tem ferramentas digitais de assessment que olham não só para a resposta dela hoje, mas traçam isso ao longo do tempo, tentando pegar o momento e a sensação dela no ambiente de trabalho. Então tem muita coisa. A gente, particularmente, é muito focado na ciência, tá? Então, a grande preocupação que a gente tem é com a validade de qualquer instrumento, de qualquer nova tecnologia. Então, é claro que a inovação ela está sempre buscando melhoria, mas o processo para a gente conseguir ter coerência estatística e validade nesses processos demanda um pouco de esforço, né? E é isso que a gente tende a focar mais aqui na Ed Brasil, como distribuidor do Hogan, em ferramentas que trazem essa robustez, principalmente quando o tema é desenvolvimento da liderança, né? Quando a gente está falando de desenvolver lideranças, e aí vamos entender, quando a gente está falando de alta liderança, são profissionais que já têm 25, 30, 40 anos de experiência, que chegaram em posições de liderança, que já se provaram como bons profissionais, executivos de sucesso. Então, falar em desenvolver ainda mais pessoas que já estão nesse patamar, a gente tem que ter um grau de análise que é muito cirúrgico. E para isso, a gente busca entender com muito detalhe, e o trabalho que a gente vê, principalmente com as consultorias, que são nossos clientes atuando, é esmiuçando num nível de detalhe o que são os desafios que esses profissionais têm e terão amanhã, né? Aquele processo de upskilling, reskilling, que os nomes aqui estão super batidos e todo mundo está falando, mas isso aqui nada mais é do que o processo de melhoria contínua do profissional, mas cada vez mais olhando para fatos e dados. De um lado, o que são estes desafios de hoje e do amanhã, e do outro, um grau de profundidade na investigação do que são os fatores de desenvolvimento. E esse trabalho, quando ele é bem feito, ele visa justamente identificar onde existem possibilidades de melhoria deste perfil mediante os desafios que essa pessoa tem. E para conseguir chegar nesse grau de granularidade com precisão, é importante ter ferramenta robusta. E profissionais gabaritados para desenhar e desenvolver planos que sejam aderentes para atender os desafios desses profissionais. Então, trabalhos que a gente vê essas grandes consultorias fazendo vão muito nesse sentido, de mapear com um olhar muito cirúrgico o que são esses desafios, entender o que são as características, o perfil desse profissional, entender o que são os principais fatores que potencializam a sua performance e desenvolver planos para eles serem efetivamente potencializados e potenciais riscos que podem ser mitigados com melhoria nas ações do comportamento dessas pessoas, né? Então, características como, eventualmente, melhorar a adaptabilidade, né? A flexibilidade à mudança, a capacidade de escuta ativa, né? A construção de relacionamentos. Isso tudo, evidentemente, que dependendo do desafio que a pessoa está inserida, são pontos muito importantes que profissionais que trabalham no desenvolvimento da liderança tentam orientá-los nos trabalhos de desenvolvimento. E a gente aqui, muitas vezes, apoia justamente com as ferramentas que trazem essa robustez analítica com dados estatisticamente válidos para entender e prever o que são essas características que podem ser potencializadas ou minimizar riscos eventuais. Você citou aí a questão de quando chega aí na alta liderança aí, de repente leva 10, 20, 30, 40 anos, né, como você falou, mas a gente entende que a todo momento as coisas estão mudando, né? Haja vista aí a pandemia que ninguém jamais esperava. Então, como se adaptar a esses novos contextos? Então, na verdade, o desenvolvimento tem que ser contínuo, né, Alexandre?
é que nem um médico, por exemplo, ele se forma, mas a todo instante tem novas ferramentas, novas técnicas para poder fazer a cirurgia, né? É igual o líder, né? Embora que ele já tenha uma bagagem, uma experiência, mas eu creio que seja importante ele sempre também estar buscando, né, novas tendências, novos conhecimentos, novas práticas, né? Que as pessoas mudam também, né? Comportamentos mudam. Os comportamentos mudam. Então, como é que o líder, né? Então, ele tem que estar atento a isso. Então, é onde que entra aí o desenvolvimento, a ferramenta que você bem falou aí, então faz todo sentido. E é muito interessante, né? A velocidade das mudanças está muito exacerbado. Né? E também... E isso traz um nível de ansiedade nas organizações e nos profissionais para conseguir atingir o patamar necessário para conseguir performar muito grande. E ter clareza no que são essas necessidades é muito importante. Então, a gente vê esses movimentos acontecendo com muita força, né? De, poxa, perfis que têm capacidade de adaptação e de, né, se manter em processos de atualização e melhoria para os desafios futuros têm sido mais valorizados. Profissionais com maior resistência à mudança, né, que eventualmente têm padrões mais arraigados, muitas vezes acabam não tendo a mesma capacidade de adaptação e crescimento. Então, são desafios importantes que as organizações e os profissionais têm que estar atentos, sem dúvida. E um outro fator também, né, Alexandre? Eu não sei se você já se deu para uma situação dessa. A pessoa tá ali, já é líder ali há muitos anos e de repente ele acha que não precisa mudar, que está tudo bem, que já conhece tudo. Quem nunca, né, vai saber isso? Então, como de repente, até pela sua experiência, Alexandre, convencer... Nós estamos aqui falando de alta liderança, né? De mostrar para ele que é necessário sim estar se atualizando com os novos contextos, porque se for voltar no tempo, como você bem citou aí, mas voltando um pouco mais atrás, as coisas não mudavam de uma hora para outra. Levava-se até 1, 2, 3 anos para mudar alguma coisa, né? Então ali era um contexto, hoje não. A velocidade, como você bem citou em algum momento aí, então as coisas mudam, o que você aprende hoje, amanhã já não, às vezes já não vale mais. Muito interessante o que você está comentando. Recentemente a gente estava fazendo um projeto, a gente tem um cliente que é uma multinacional na área de bens duráveis, e eles estão num processo de reorganização, passaram por diversas fusões na América Latina, e a gente estava fazendo um assessment de um dos líderes que vai assumir uma região na América Latina e vai ser o country manager de alguns países, né? E um dos pontos era justamente essa capacidade de perceber que algumas características que fizeram ele chegar até aquele lugar tenderiam a não ser tão positivas para o novo desafio e que ele precisaria, talvez, se adaptar, né, e ajustar determinadas ações do seu comportamento, porque o exemplo específico, ele tinha um perfil extremamente agressivo, muito competitivo, que na área comercial apoiou muito o crescimento dele para conseguir performar, mas nessa cadeira que ele estava assumindo, ele ia ter um nível de gestão de pessoas que ele ia ficar muito mais nos bastidores, e ia ter que estar muito mais próximo do time, com um nível de, vamos dizer, orquestração e motivacional para o time, com uma abordagem muito diferente do que ele vinha fazendo até então, né? E conseguir trazer clareza para ele nesse nível de especificidade só com ferramenta muito profunda, né, que você consegue virar para esse executivo, que tem uma baita experiência, né, muito maior que a minha e de que, né, vários outros aí do mercado, e falar, olha, neste ponto aqui, que é uma característica da sua personalidade, para esse novo desafio, é provável que você tenha que ajustar algumas atitudes e comportamentos para potencializar a sua performance. Né? E conseguir olhar para esse grau de informação com precisão, para convencer esse líder a se propor a mudar, é algo complexo. Não dá para ser um papo sem um embasamento muito científico, né? Senão você basicamente não está ajudando a pessoa, você está falando uma suposição. Né? Quando a gente está embasado em dados, isso fica muito mais fácil de transparecer. Verdade, Alexandre. De mostrar para ele, né, em dados, né,
até em exemplos, né, estatísticas, e mostrar que há necessidade sim, de alguma mudança, né, para aquele contexto atual. Até mesmo porque você citou que ele é da área comercial, esse exemplo aí, né? Sim. E aqui eu estou falando, é claro que tem uma série de competências técnicas de mudança, né? Eu estou falando muito mais de competências, vamos dizer, de comportamento, né? Os famosos soft skills ali. Essas atitudes têm mais a ver com a forma como a pessoa opera, os conhecimentos que ela traz, né? Aqui é onde a gente está mais concentrado. Mas é claro que a pessoa que está numa posição de liderança, ela tem que estar o tempo inteiro se atualizando. Exatamente. Entendendo o que tem, né, de benchmark, referência, buscando inovação, né, e tentando superar. Quem está no status quo confortável provavelmente vai ter alguma dificuldade em pouco tempo. Né? Verdade, Alexandre. E até voltando à questão aí da área comercial como exemplo aqui, é uma área agressiva, você tem que buscar os resultados, né? Então, quer dizer, de repente, se você tinha uma forma mais agressiva de cobrar isso alguns anos atrás, que de repente estava dando resultado, mas hoje, por exemplo, se for trazer um lado, um pouco para o lado da saúde mental, por exemplo, se fala muito dessa preocupação com o bem-estar das pessoas, né? Da sua equipe. Então, é onde que já é uma mudança aí, de comportamento, da forma como você vai cobrar esses resultados, da forma como você vai se comunicar com a sua equipe. Porque hoje se fala muito dessa questão de propor um ambiente ali, inclusive já está sendo atualizado a NR1, começa agora em maio, a fatores de riscos psicossociais. Então, né, todas as empresas acima de 100 colaboradores tem que estar atento a isso. E aí onde que o gestor, que tem aquela cabeça da DPX antiga ali, de como que ele agia, agora preciso mudar. Tenho que me reposicionar, é verdade. Tem uma mudança muito grande, né, em relação à forma como se tratam os profissionais, né, seja em função de riscos, né, dos mais diversos jurídicos, mas principalmente da forma como se engajam essas novas gerações. E esse conflito, muitas vezes, geracional... Também, conflito geracional. Ele acaba trazendo a necessidade de adaptação dos dois lados, né? E é interessante porque quando a gente olha para as características de personalidade das duas gerações, a gente vê claramente como existem realmente diferenças. E essas diferenças sendo mais explícitas, é muito mais fácil você organizar a forma como ambos se adaptam, né? De um lado, os mais antigos, né, tem que ter uma flexibilidade maior, uma agilidade muitas vezes maior na tomada de decisão, né? Um grau de, vamos dizer, flexibilidade com diferentes opiniões, talvez um ambiente um pouco menos hierarquizado. E do outro lado, esses jovens aqui que trazem um monte de coisa muito legal, também tem que ter uma certa dinâmica de resiliência, de tolerância, de construção de alianças, né, que ajuda num processo aqui de construção de um negócio que tem diversidade de pessoas, inclusive etariamente. Né? Isso mesmo, verdade, Alexandre, mais um recadinho aqui, tá certo? Por favor. Quer ter a sua empresa, a sua marca do programa Gestão em Pauta com o Cláudio Luve, com audiência e destaque nacional? Entre em contato através do WhatsApp 11 940 805 486 ou por e-mail gestãoempauta23@gmail.com e solicite mais informações. Alexandre, diante de tantas mudanças acontecendo, como as consultorias e RHs podem se preparar para o futuro? Poxa, pergunta boa essa, né? Eu acho que as consultorias, de uma forma geral, elas têm que ter um olhar cada vez mais para o que vai ter de demanda em termos de desafios nas organizações. E mapear o que são essas competências-chave, conseguir trazer metodologias para trabalhar o desenvolvimento das equipes e lideranças que já estão nas organizações e, principalmente, eu acho que buscar formas de melhorar o engajamento por meio de um alinhamento maior dos valores organizacionais aos valores dos indivíduos. Então, e tem muita, vamos dizer, o que mais se tem disponível hoje são dados para serem trabalhados, né?
As consultorias que vão estar na vanguarda vão ser as que vão melhor construir, vamos dizer, análises com base nas informações que estão disponíveis para apoiar tanto esse processo de mapeamento do que são as competências do futuro, quanto identificar talentos que estão mais alinhados com a cultura organizacional e com os valores que querem ser disseminados por essas organizações. E até falando um pouco mais do RH, né, em relação a essa questão do futuro, é entender que tem que ser mais estratégico. O RH tem que entender que ele faz a diferença ali para uma organização. Sem dúvida. O RHDP, né, de fazer só cuidar de processo de folha de pagamento, enfim, um RH mais burocrático, esse é o RH do passado. O RH hoje é aquele RH que está do lado do CEO, do lado da diretoria, pensando no planejamento estratégico da organização e como que os recursos humanos, né, o capital humano da organização é potencializado. E usando, vamos dizer, as melhores práticas para apoiar o desenvolvimento dos executivos e profissionais da organização e a própria forma de fazer a gestão. Então, cada vez mais olhando para dados, né, trazendo processos mais automatizados para conseguir ganhar tempo e agilidade e embasamento científico, né, para não ter aquele famoso achismo, né, a opinião. Verdade. Sem tanta, muito mais a linha de suposição. Isso também ficou para o passado. Hoje em dia são fatos e dados para embasar as tomadas de decisão da área de recursos humanos, inclusive. Poxa, que bacana. Alexandre, mas é uma pena que o programa esteja para os minutos finais, né? Eu quero Passou novamente... rápido mesmo. Eu quero te agradecer novamente pela sua participação aqui no programa. Eu tenho certeza que você contribuiu muito aí com a nossa audiência, né? Deixa suas considerações finais e reforça suas redes sociais. Excelente, Cláudio. Obrigado pelo convite, obrigado à Rede Alto Tietê, todos os dirigentes daqui, aos apoiadores, à BRH, a todos os patrocinadores. Um prazer estar aqui. Reforçando, então, a gente tá no LinkedIn, principalmente, pode procurar por Alexandre Furtado, tudo junto, ou Ed Brasil. A gente apoia tanto consultorias que atuam com recrutamento e seleção e desenvolvimento de profissionais, quanto com empresas que precisam de ferramentas de avaliação, suporte para fazer desenvolvimento de liderança ou outras demandas ligadas à consultoria estratégica. Além disso, vale reforçar que nós somos distribuidores do Hogan Assessments no Brasil e atuamos apoiando tanto as empresas como as consultorias com essas soluções. Obrigado. Maravilha. Cláudio. Mais uma vez, gratidão, Alexandre. Quero agradecer novamente a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a ZUC Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. Pessoal, estou nas redes sociais, no LinkedIn como Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. E eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!